Uma vez mais, boa tarde, tal como prometemos, voltamos e logo mesmo para acompanharmos a reportagem na íntegra deste caso do Dércio, que teria enganado toda uma família com um falso casamento. Ele diz que não, sublinha que foi também vítima nessa situação. Balança. Eis o famigerado Dércio das Dores, 21 anos de idade, corpo franzino, sorriso improvisado, olhos engraçados e ofuscados por um par de óculos. Depois de sucessivas tentativas, Dércio finalmente responde afirmativamente ao chamamento da nossa reportagem e logo pela manhã chega acompanhado pelo tio às nossas instalações. Um poço de pensamentos nebulosos, marcado por uma vida onde sobressai o abismo insanável, como ele mesmo sublinha. É um abismo irreparável, né? Então não posso aconselhar a ninguém isso. Por uma sequência de mentiras, teria se arremessado para um casamento inexistente que levou a família da noiva a investir 500 mil meticais na esperança de reembolso. O jovem apareceu na família dizendo que queria casar com alguém de lá da família. Então, nesse momento, foram namorando e quando chega a altura do casamento, a faltar um mês, ele já dizia na família que era um militar, era um engenheiro de construção civil. Fazia projetos tanto aqui em Moçambique como fora. E que tinha recebido um valor vindo de fora para custear as despesas do casamento. Só que o dinheiro não estava disponível por causa da burocracia, não é? Então foi-se aguentando, fomos atrás de resolver o casamento, a cerimônia. Nesse instante a família foi andando atrás, nos bancos, ia-se com o jovem para os bancos para procurar saber quando que o dinheiro ficava disponível. Só que o banco dizia, ele entrava a dizer que ia falar com o gerente no banco e ficou-se 2 meses à espera que o dinheiro ficasse disponível. O dinheiro não ficava disponível e ele dizia que tinha padrinhos de altas individualidades, que eram os padrinhos dele, e queriam lhe ajudar com algumas coisas que faltavam. Dizia que já tinha o salão pago do casamento, já tinha praticamente tudo, o que faltava somente eram as comidas. Então a família da moça foi ajudando no que podia, né, de modo que a cerimônia saísse. Chega no dia do lubulo, na data mesmo, no dia do lubulo, ele diz que não consegue falar com o padrinho para lhe entregar as coisas do lubulo. A família da moça, quando viu que já era tarde, já não tinha como, vai comprar as coisas para o lubulo. Comprou-se tudo e foi-se fazer o lubulo. Ele arranjou umas pessoas, foi-se fazer o lubulo. Dércio organiza recordações e conta o balanço geral, as peripécias de uma telenovela onde também diz ser vítima de algumas pessoas interesseiras da família da noiva. Acha que a família também é um pouco interesseira? Sinceramente falando, analisando o caso, tem uma parte que digamos que sim. Tem uma família na parte dela que digamos que sim, que é a mesma família que nos levou, depois do casamento, disseram que nós tínhamos que ir para a casa deles e falar para a minha sogra, para a parte da família, da esposa, aquela legítima, vou dizer, os pais da miúda, que nós estávamos no hotel enquanto nós estávamos em casa deles. Não é pela minha vontade de eu estar em casa deles, ou na vontade da miúda, mas eles disseram que vocês devem ficar aqui. E aquela emoção, Dércio, aquela emoção com que aparece ali no casamento, mesmo sabendo que não foi nada registrado, aonde é que foi buscar aquela emoção? Praticamente eles sabiam que o casamento não foi registrado, a própria moça não sabia, ela também sabia que o casamento não estava registrado. Então, os certos planos de amanhã ou de uma semana, 2 semanas depois, de nós sairmos para o registrar o casamento, não nos faltava. A gente eu e a moça tínhamos isso nas nossas mentes, que é para depois vamos ter que registrar o casamento. O que é que falhou? O que é que acontece? No mesmo período do tempo, nós já tentaram nos organizar para tentar ir submeter o casamento, assinar e coisa toda. O que é que acontece? Do nada eles começam a acionar alguns membros do Cernic.
alguns agentes da PIC. Os agentes da PIC começaram já, foram para onde eu estava, em casa da minha sogra neste caso, foram para casa da minha sogra, me tiraram para fora perguntaram o meu nome, entramos no carro, eles me levaram, disseram somos da polícia. Eu conheci os agentes, disseram somos da polícia, vamos à esquadra. Chego na esquadra, eles falam, alegando burla neste caso, eu disse não, eu não burlei a ninguém. Até ela foi perguntada na esquadra se que eu peguei o valor ou não, ela confirmou que eu não peguei nenhum valor, nem vi nenhum valor. Então, Não tem nenhuma declaração com ela que prova que eu fiz o tal empréstimo dos tais valores. o Dércio, quando conta essa história, no fundo está-se a considerar vítima também nessa história, é isso? Bom, não vou dizer não. Também me considero vítima por uma outra... Me considero vítima por quê? Porque eu já avisei. Eu havia dito que eu não tenho os valores. Não vale a pena a gente continuar com o casamento. Ela disse, por bem ou por mal, o casamento vai ter que sair. Então, eu já havia falado para ela que o casamento, que eu não tenho dinheiro, então não vamos prolongar o casamento. O que é que ela disse? Por bem ou por mal, o casamento vai ter que sair porque tem muita gente envolvida. O falso engenheiro civil, com projetos na Europa e África, teria feito chamadas constantes para falsos padrinhos. Como forma de provar sua relação com nomes sonantes, gravava o vídeo e partilhava com a família. Neste, por exemplo, nome Manuel Chang foi gravado como padrinho. O antigo ministro ainda não tinha sido preso. Tudo isso nesse caso é mentira. São muita coisa mesmo, de facto, que... Mentira deles ou sua, que usou para impressionar a família? Porque já estava até certo ponto encurralado, acabou inventando isso, será isso? É aquilo que eu havia dito. Eu não gostaria de falar desses nomes perante a televisão. Pois, vamos omitir os nomes, mas chegou a encostar numa dada residência, falando com essas pessoas, mas na verdade já fala sozinho. Eu não falava com ninguém ao telefone. Eu não falava com ninguém de verdade. Não falava com ninguém, não vou mentir, dizer que eu falava com fulano de tal, falava com fulano de... Não, eu não falava com ninguém. Não falava com ninguém, nunca envolvi o nome do Chang, nunca falei que o Chang vai ser meu padrinho, nunca na minha vida. Nunca lhe falei isso. As mensagens eram por si elaboradas e caíam no mesmo telefone? No mesmo telefone, sim. E isso, até certo ponto, impressionou a família, pensando ser um genro à altura da filha, será isso? Digamos, entre aspas, que sim, ou digamos que sim. Assinala que em nenhum momento foi com a noiva ao registro e que parte da família desta sabia que se tratava de uma festa e não um casamento. Ele tem 21 anos, mas mentiu para a namorada, dizendo ter 28. E explica as razões. O Dércio tem 21 anos ou 28? Fala-se que inventou os anos. Eu tenho 21 anos de idade. Mentiu para a moça? A idade? Sim. Claro, havia mentido a idade. Por que mentiu a idade? Também não sei o que eu tenho a dizer. Primeiro, ela é mais velha em relação a mim. Diferença de 2, 3 anos de idade, então... Achou por bem elevar um pouco a sua idade? Uma falha minha que eu optei neste caso. Eu falhei. Eu reconheço essa falha. Assegura que se tivesse o domínio do passado, voltava e corrigia tudo. Mudava. O que queria mudar? O que queria corrigir nisto? Digamos, digo eu mudaria quase tudo. Quase tudo eu mudaria ao início, até hoje. Daquilo que aconteceu desde novembro até hoje. Dércio é visto por algumas pessoas como herói dos golpes de amor, mas ele rejeita a heroicidade e desaconselha o exemplo. Dércio considera-se um herói? Acha que outros homens podem seguir este exemplo, enganando as namoradas sobre as suas profissões? Acha-se herói ou não? Não vou dizer herói. É um ato muito errado cometido, então não posso dizer, acho-me um herói. Não. Aconselharia alguém a seguir os seus passos? Nunca. Por que não? É errado.
O tio não participou do noivado porque sabia que o Dércio não tinha condições e tudo aquilo lhe parecia estranho. E não podemos, aquilo que vem no íntimo da pessoa, não podemos saber por enquanto. E o pai participou do casamento, esteve lá? A sua irmã esteve lá? Alguém da família esteve lá? Por enquanto eu não fui lá, porque não havia necessidade de apertar, porque eu conhecia o meu sobrinho que não tinha condições. Quem foi lá foi uma das minhas sobrinhas. Mas no Dércio há o sonho de ter uma vida melhor. Aliás, chegou a procurar e a manifestar interesse na compra de uma moradia no bairro Triunfo, avaliada em 22 milhões de meticais. Nunca comuniquei em nenhuma família que nós íamos viver num imóvel. Claro que a gente tentava, ou eu tentava lutar para comprar os certos imóveis, eu ia ver avaliando os certos preços. Como? Eu lutava sempre no sentido de dizer, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou ter o que é meu. Não é porque a miúda não sabia, a gente saía. Claro que de uma outra parte ou de certos momentos, claro que a miúda também, digamos, muita coisa tinha dela dizer que eu não poderia lhe dizer, a miúda. Eu não lhe dizia, eu ocultava muita coisa para aquela miúda. Ele espera um dia realizar o casamento com a mulher que assegura ainda amar. História de Dércio, mas Babaço, sai a história completa, sei que